Bom dia a todos. Em instante daremos início ao nosso webinar. Agradecemos sua participação. Aguarda aqui um minutinho para as pessoas se conectando. Coloquem aqui no chat se vocês são participantes ativos, aposentados, BPD, autopatrocinados. Bom dia a todos novamente. Eu sou Eliane Oliveira, faço parte do time da Singenta Prev. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre os resultados dos investimentos, o panorama atual do mercado financeiro e as estratégias e perspectivas para o futuro. Hoje, o nosso convidado é o Rafael Ribeiro, especialista de portfólio do Bradesco Asset Management. É uma honra tê-lo conosco, Rafael. Quero também agradecer a presença do Rodrigo, nosso intérprete de Libras. Muito obrigada, Rodrigo. Este webinar está sendo gravado e vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento pelo Q&A. Ao final da apresentação, teremos um espaço dedicado para as respostas e conto com vocês para responder nossa pesquisa de satisfação para aprimoramento dos nossos encontros. Quero aproveitar para apresentar rapidamente a nossa agenda, começando comigo na abertura, e logo depois teremos o Osley Oliveira, diretor de investimentos, que vai nos apresentar os resultados. Na sequência, teremos o Rafael, especialista do portfólio da Bradesco, e depois abriremos para um momento de perguntas e respostas, e eu volto ao encerramento do nosso webinar. Para dar início ao nosso encontro, convido agora o nosso diretor de investimentos, Osley Oliveira. Eli, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Agradecer aí pelo tempo dos que estão aqui conectados conosco e também, né, aqueles que posteriormente vão ouvir aí, né, assistir a gravação, seja aí pelo vídeo que é disponibilizado internamente na organização ou através do YouTube também. Bom, a ideia aqui é eu falar de uma forma breve, até para que a gente consiga aí aproveitar a segunda parte, que a gente vai receber aí o Rafael da Bradesco Asset Management, logicamente sem deixar aqui de passar informações importantes para vocês, tanto para que vocês tenham aí uma clareza maior, né, dos resultados da Singenta Prev, como também, né, de como funciona aqui a nossa governança. Iniciando aqui numa linha de prestação de contas, tá? Vamos falar sobre resultados de investimento de 2025. Primeiramente, trazer aqui como que o patrimônio da Singenta Prev evoluiu no ano de 2025. A gente encerrou o ano com um patrimônio de 2.187 milhões, ou seja, um crescimento de quase 13%, e se comparado com a inflação no mesmo período, que foi 4,26%, foi um crescimento aí, né, bem diferenciado. Em termos financeiro, né, acho que é importante porque a gente saiu ali de 1.937 bilhão, lembrando que em abril a gente atingiu a marca de 2 bi, né? Mas para a gente chegar a esses 2.187, então a gente adicionou no patrimônio 250 milhões de reais, ou seja, uma média de 21 milhões por mês. Logicamente que essa adição refere-se principalmente a retorno dos investimentos, mas a parte líquida também, das contribuições que entram de vocês, participantes, como da empresa também, tá? E logicamente que aqui já abate também folha de benefício, a gente já tem aposentados pela Singenta Prev, né? E alguns resgates que acontecem ao longo do período. Por falar sobre resultado, rentabilidade, iniciando aqui com alguns índices, a Bolsa de Valores, que é o principal índice de risco aqui nosso, do mercado brasileiro e dos nossos portfólios, principalmente o moderado e o agressivo, rendeu expressivamente quase 34% no ano de 2025.
um ano que a gente iniciou que não esperava toda essa valorização que a gente teve, né? Isso, logicamente, se deveu, acho que talvez alguns de vocês aí tiveram a oportunidade de acompanhar por conta da entrada de investidores estrangeiros, tá? Que colocou aí algo na ordem de 25 bilhões de reais na Bolsa brasileira. E se a gente for comparar o ano de 2024, teve uma saída, né, de quase, né, o mesmo valor, tanto que em 2024 a Bolsa fechou aí com um resultado negativo de 10%. Tá? Puxa, esse aumento de bolsa é mérito do Brasil, que está fazendo uma lição de casa bacana na parte fiscal? Não, isso foi os investidores estrangeiros temendo, né, questões envolvendo os Estados Unidos, tanto a parte fiscal, eles têm problema lá igual os nossos aqui, mas principalmente devido às ações aí do Donald Trump, né? Seja com a questão tarifária e conflitos, né? Como a gente tem visto agora recente aí no Oriente Médio. Com isso, o investidor estrangeiro, ao invés de aportar novos investimentos lá, eles começaram a direcionar para outros mercados, principalmente os emergentes aqui, como o brasileiro, tá? Inclusive, a Bolsa brasileira não foi a única que rendeu assim expressivamente. Outras bolsas também aproveitaram desse fluxo do investidor estrangeiro. Logicamente, como eu falei, essa alta ela beneficia aqui os perfis, né, de risco moderado e agressivo, que depois lá na frente a gente vai ver como que foi o resultado. Essa parcela aqui de IMAB5 e IMAB5+, são cestas que têm as NTNBs, títulos públicos federais indexados à inflação, ou para quem utiliza aqui o Tesouro Direto, é também o Tesouro IPCA, tá? Então, essas estratégias aqui, IMAB5 é de curto prazo, que tem os títulos até 5 anos, 5+ é que tem títulos com prazo de vencimento superior a 5 anos, renderam aí valores nominais interessantes, porém abaixo do CDI. Principalmente a parte curta, né, desses juros, dessa parte de inflação, que inclusive penalizou um pouco o perfil conservador que a gente vai ver depois. A inflação no país, ela fechou dentro do teto da meta, que é 4,5%, fechou em 4,26%, porém ainda distante do centro da meta, que é 3%. O CDI, que é atrelado ali à taxa de juros oficial do país, a Selic, 14,33. Logicamente, aqui essa estratégia beneficia muito o perfil super conservador, que tem investido 100% na respectiva. Falando dos resultados, perfil agressivo e moderado, que a gente considera os perfis de risco aí, entregaram 14,27 e 14,97, né? Moderado e agressivo consequentemente, e os perfis de menos risco, né? Aqui o conservador ficando um pouco para trás, a gente esperava que ele, né, fosse um pouco melhor do que o super conservador, mas conforme eu comentei, essa parte aqui de inflação curta acabou penalizando um pouco. Na hora que a gente for falar com o Rafael, né, do Bradesco, a gente vai falar bastante de perfis, até para vocês entenderem, inclusive, a diferença entre o super conservador e o perfil conservador, tá? Bom, trazer aqui, né, mais duas informações sobre rentabilidade. A gente gosta de trazer aqui muito como que os perfis têm se comportado ao longo do tempo, né, ao longo prazo, até porque o nosso objetivo aqui de previdência privada, previdência complementar, ele mira o longo prazo, não que os curto prazo não sejam importantes, até porque o longo prazo ele é feito de uma sequência de curto prazo, então é importante a gente acompanhar e monitorar, mas quando a gente olha essas quatro linhas aqui, são os quatro perfis de investimentos, e quando a gente coloca aqui o CDI, a inflação e o Ibovespa, né? Todos os perfis aqui, né, ao longo do tempo, de forma acumulada, desde 2006, que é quando a gente criou os perfis de investimentos, tem conseguido entregar aí resultados consistentes e importantes, né? Aqui a gente consegue ver aqui nesse quadro, né, os valores aqui, né, os resultados apresentados, né? Muitos de vocês podem até questionar, poxa, mas a lógica às vezes é os perfis de risco entregar melhor resultado, sim, né? Na literatura é dessa forma que a gente espera, mas na prática isso aqui nesse período não tem acontecido, até porque os juros no Brasil ele tem sido muito alto. Dá para a gente verificar até aqui o CDI que ele bate até a bolsa no mesmo período, né? Então é um período
que, de fato, para perfis de risco, né, e olhando de forma acumulada, né, o resultado não tem sido aí, né, tão importante como dos perfis de menos risco. Tá? O último olhar aqui em termos de resultado, algo que a gente gosta de trazer, que é o quê? O retorno real, ou seja, o retorno que a gente tem acima da inflação. E como que a gente faz? Aqui a gente gosta de ver por janelas, janelas de 5 anos, tá? E quando a gente olha aqui as janelas de 5 anos, né, você vê que os perfis aqui, ele tem os seus movimentos, a gente dá dois destaques aqui, que é o quê? Quando você tem um ciclo de alta, né, da inflação, essa linha laranja aqui é o IPCA, né, automaticamente os perfis de riscos ele sofre. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Inflação alta, o governo tem que subir juros, é a política monetária ali, né, que ele precisa fazer. Para quê? Para conter a inflação. E quando você sobe juros, infelizmente para ativos de risco, como ações, bolsa de valores, acaba não sendo tão bom. Por isso que os perfis de risco acabam sofrendo um pouco em momentos aí de inflação alta. O contrário é verdadeiro, né? Quando a inflação ela cai, a gente vê aqui, aí sim a gente vê os perfis de risco aqui, né, subindo, tá? Nós estamos até entrando, estávamos, né, num ciclo importante de queda de inflação, de o governo aqui, o Banco Central começar a reduzir juros, né? Então, até que a gente fala talvez um ciclo positivo, mas infelizmente, né, esse conflito do Oriente Médio ali tem atrapalhado um pouco, mas a gente espera que seja algo momentâneo. A gente está falando de mercado, mas um ponto que a gente, né, sente, até por questões humanitárias também, de tudo que o pessoal tem sofrido lá, tá? Aqui, né, por fim, os nossos perfis têm rendido, em média, por ano, quase 5% acima da inflação, tá? Então, é um resultado bem importante e expressivo também. Passando agora, virando a chave, prestamos um pouco de contas aqui com relação a 2025, mas vamos olhar para frente, de forma prospectiva, 2026. Acho que é importante vocês saberem aqui, de uma forma macro, aqui, como que a gente direcionou, né, os investimentos para 2026, tá? Então, a gente traz aqui os principais drivers que contribuiu para que a gente ajustasse aqui a nossa política de investimentos para o ano de 2026, tá? Então, essas discussões, elas acontecem ali, né, entre outubro e dezembro na Singenta Prev, tá? Além de mim, né, eu tenho os demais pares, né, diretores comigo, tem um comitê de investimentos, né, e depois você leva até para o conselho deliberativo, né? Alguns slides posteriormente a gente vai dar uma clareza maior de como que estão os nossos órgãos estatutários, mas quando a gente definiu, a gente primeiro olhou, olha, o cenário macro, infelizmente, ele ainda vai continuar desafiador, tanto externo como doméstico. O doméstico aqui é um ano de eleições, sempre é mais desafiador, e ainda a gente tem uma questão fiscal que precisa resolver. Tanto que falam que quem assumir o ano que vem, de alguma forma, né, vai ter que endereçar essa questão. Com isso, você tem consequências no micro, nas empresas, né? A gente tem visto até aqui no setor agro, né, uma sensibilidade maior de empresas pedindo recuperações judiciais, porque vamos combinar, gente, um juro no patamar de 15% não tem empresa que aguente, né? Então elas estão endividadas. Então, né, a gente já sentia isso um pouco, né? A sequência desse juro alto e os impactos nas organizações. Com isso, uma primeira medida que a gente resolveu foi o quê? Para 2026, reduzir crédito privado, tá? Que é uma estratégia da renda fixa que compra dívidas de empresa. Com isso, vamos aumentar um pouco a parte pós-fixada, CDI, taxa Selic dos nossos perfis, até porque está contratado, por mais que tenha uma redução no ano de 2026 dos juros, não vai ser aquela redução que a gente gostaria. Trabalho com a gente fechar com uma taxa Selic de 12, 12,5, mas a gente não sabe agora com as consequências do Oriente Médio, principalmente se prolongar, né, por muito tempo. Pode ser que o Banco Central tenha que segurar um pouco mais, tá? E a gente resolveu também optar, né, manter a parte de inflação, até porque quando a gente colocou no nosso portfólio, a gente comprou aí IPCA mais 7 ou mais, então a gente espera que esse spread de 7% ele reduza, uma vez que ele reduz, a valor de mercado gera uma rentabilidade
positiva aqui para os nossos portfólios, por isso que a gente optou em manter, né? E aí, né, por último, alguns ajustes pontuais. Primeiro, a gente vai ingressar nos investimentos, né, de fundos imobiliários, tá? Porque tem boas oportunidades aí. A gente também fez um ajuste pontual na estratégia de multimercado, é aquela estratégia que investe um pouco de tudo, né? E também especificamente para o perfil agressivo, que estava um pouco defasado o target, né, o objetivo da renda variável ações, a gente aumentou, tá? É, aqui, por último, né, eu trago esse slide, não vou entrar em detalhes aqui para vocês de como que a gente deixou aqui os portfólios, essa coluna aqui target é o centro, né, é ali que a gente quer. Logicamente que a política de investimento, acho que é importante vocês saberem disso, tem bandas, banda máxima e banda mínima. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no perfil agressivo. Perfil agressivo, nós temos o target de ficar 25,5, opa, 25,2, né, em renda variável, ações, bolsa de valores. Mas se a gente vê que a situação, tanto interna como externa, está ficando melhor e tem uma probabilidade da bolsa andar maior, a gente tem uma banda ali de 10%, a gente pode subir até 10%. O contrário é verdadeiro. Se a situação começar a piorar, a gente pode reduzir até uns 15%, tá? Acho que é importante vocês saberem disso. E por último aqui, acho que dá um destaque aqui só na questão da volatilidade. Cada perfil tem ali o seu risco, né? Que a gente mede através de uma medida estatística que é o desvio padrão. Então, vocês veem aqui que o super conservador é 0,25, o conservador 1,95, o moderado 4,32 e o agressivo 6,67. Tá? Acho que é importante vocês saberem o nível de risco aqui de cada perfil de investimentos. Aqui, de uma forma bem preliminar, falar um pouco do resultado de 2026. Acho que é importante reforçar aqui, acompanhar, né, os resultados no curto prazo, mas sempre o nosso objetivo aqui é entregar resultados de forma consistente e alinhado ao apetite de risco aí de cada perfil e cada participante também ao longo do prazo, tá? Mas é importante a gente acompanhar aqui o curto prazo. Ah, essa tela aqui, gente, para aqueles que ainda não sabem ou não conhecem, nós temos lá disponível na área pública, né, do site da Singenta Prev, na seção investimentos, uma baita de uma ferramenta que é o Power BI de investimentos, tá? Então, eu estou trazendo essa tela, como eu vou trazer outras aqui, para vocês verem, né, o tipo de ferramenta que vocês têm nas mãos para estar acompanhando os resultados aqui da Singenta Prev, tá? Então, quando a gente olha aqui, aqui é até a parte de entrada ali do nosso Power BI, e dando uma ênfase aqui nos resultados, os perfis têm rendido em torno de 2,10 a 3,37, né? Isso até fevereiro, no ano de 2026. Se a gente comparar aqui com o CDI 2,17, os perfis, com exceção ao super conservador, não está entregando. Quem participou do webinar anterior, a gente até explicou, né, o porquê que o perfil super conservador ele fica abaixo normalmente do CDI, porque tem algumas taxas que precisam ser descontadas, tá? E logicamente aqui os perfis eles de risco, né, o moderado e o agressivo, eles têm se beneficiado aí de uma bolsa de valores que até fevereiro estava rendendo 17%, tá? Logicamente, em março, por tudo que vocês têm visto, que tem acontecido lá no Oriente Médio, né, a bolsa ela está entregando um pouco do ganho que ela teve aí no ano, tá? Fechado aqui a sessão de 2026 também, em termos de diretrizes, rentabilidade. Logicamente, a gente tem mais informações através do nosso site e tanto eu como o time aqui da Singenta Prev, a gente fica disponível aqui para trazer mais informações a respeito disso, tá? Vou trazer aqui a minha última sessão. É uma novidade que a gente vai trazer aqui, que é a parte de governança, tá? Até para cada vez mais vocês terem uma segurança e uma confiança maior aqui no nosso trabalho, tá? Na Singenta Prev. E por falar em governança, acho que é importante também ressaltar que é algo tanto que a organização como a Singenta Prev não abre mão. Governança e compliance, tá? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é com relação ao encerramento fiscal, né? As demonstrações contábeis, né? É, a Singenta Prev, gente, ela é como se fosse uma empresa. Ela só não tem
fins lucrativos, ela é sem fins lucrativos, mas a gente tem que passar por auditoria externa, a gente tem tesouraria, a gente tem contabilidade, né? É como se fosse uma empresa, mas sem fins lucrativos. E anualmente a gente tem que passar por auditoria externa, tá? Então, trazer aqui para vocês o ano de 2025, tá? Então, a gente passou agora recentemente, né, por todo o processo de auditoria. Só para vocês terem uma ideia, a auditoria, ela começa cada ano ali em junho, por exemplo, agora junho de 2026, a gente estabelece cronogramas. A partir de setembro, a auditoria já entra para fazer a primeira visita, coletar informações, para depois, no início do ano subsequente, fazer todo o fechamento, tanto da parte de análise da auditoria, também como encerramento fiscal, tá? Então, a gente passou por isso, toda a finalização agora, e no dia 13 de março, o auditor deu ok aqui para as nossas contas, né, para as nossas demonstrações contábeis, tá? Ou seja, foi tudo aprovado. Poxa, importante aqui passar para vocês que além da auditoria, tem eu e meus pares aqui que são diretores, a Patrícia Ferradans e o Rafael Mondijan, tá? Que acompanha isso, todo esse trabalho. Fora isso, tem um conselho fiscal que também faz todo o acompanhamento, faz reuniões, e depois a gente tem uma aprovação ali no conselho deliberativo, tá? Então, vocês percebem, gente, muitas vezes você vê o Osley, ou a Patrícia, ou o Rafael Mondijan, ou o time aqui, como a Eliane Oliveira, mas tem, né, muitas pessoas dentro da organização que participam de tudo, de todas as decisões aqui, né, da Singenta Prev, tá? E por último, em abril, né, vai sair o nosso relatório anual de informações, o RAI, e essas demonstrações vão estar lá na íntegra para quem quiser consultar. É, por falar aqui em órgãos, né, estatutários, acho que eu achei importante trazer, porque muitas vezes vocês não sabem quem está aqui conosco, né? Logicamente que no dia a dia tem um time, mas trimestralmente ou mensalmente a gente tem reuniões com pessoas aqui que participam desses órgãos, tá? O primeiro é o Conselho Deliberativo. Nosso Conselho Deliberativo, que é o órgão supremo de um fundo de pensão, né? Você tem aqui um Savino, né? O Sandro Pinto, né? Um Felipe Dávila, que é o Felipe Guimarães, a Sabrina Barbosa, né? Esses aqui são indicados pela empresa. E fora isso, tem os que nós, participantes, eu falo nós porque eu sou um participante também, elegemos para participar do Conselho Deliberativo, que é o Márcio Pascoalati e o Felipe Teixeira aqui também, que é uma das pessoas que participa também aqui do ARLT, tá? Então, acho que é importante, eu falo, costumo dizer que a régua, né, é alta aqui em termos de Conselho Deliberativo. Além disso, tem o Conselho, ele define, ele aprova as questões e dá para quem? Para a diretoria executar. Diretoria essa que tem a Patrícia Ferradans, tem eu como a ETQ, nós estamos aqui como diretor, gente, é tudo estatutário, mas somos gerentes dentro da organização, acho que é importante vocês entenderem, né, um pouco disso. E o Rafael Mondijan, também que participa e colabora bastante aqui conosco, tá? Feito isso, todo o trabalho ele tem um acompanhamento, né? Você tem um conselho fiscal, você tem o Mário Ferreira, você tem o Hugo Steinberg, que está ali no nosso pé, mensalmente, com base em informações que recebe ou em reuniões que a gente participa, olhando um pouco. E, né, a gente tem um representante aqui, né, também dos participantes, que é o Pedro Eisenman. Muitos dentro da organização o conhecem como PP, tá? Tanto o Pedro Eisenman e o Pasqualati são pessoas que hoje já estão aposentadas e têm feito um baita de um trabalho aqui conosco, porque por mais que eles tenham atividades, eles conseguem dedicar um tempo maior aqui com a gente. Eu recebi um contato aqui que meu tempo está esgotando e eu tenho outra parte importante aqui para passar para vocês, né, com relação à governança, tá? Então é meu último tema aqui, até para a gente receber o nosso convidado, e é um tema bem polêmico, né, gente? Banco Master, né? Poxa, lá no dia 18 de novembro, Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master. É, depois, aqui no mesmo dia, já sai informação de fraude, Polícia Federal prende Vorcaro, né? E mais informações. Aí começou, talvez alguns de vocês aqui, ou os que não estão aqui e também vai ouvir falar fundo previdenciário. Poxa, na hora já vem, caramba, e a Singenta Prev, né?
E mais outras informações, 18 fundos previdenciários, né? Então, gente, vamos combinar aqui, isso que está acontecendo aqui, como até aconteceu no passado com as lojas americanas, eu coloco de uma forma muito tranquila, é caso de polícia, né? É o que a gente está vendo, porque infelizmente é fraude, né? Logicamente que precisa provar, mas tudo indica que foi fraude, tá? Mas é importante vocês saberem como que estava a Singenta Prev nessa situação, né? Então, nós tínhamos alocação no Banco Master? Não, né? Eu coloquei aqui que é a pergunta de milhões. Não, e o mais importante, nenhum dos 265 fundos de pensão privados, né, tinha, né, alocação no Banco Master, tá? Isso aqui vocês podem ver até o comunicado no Ministério da Previdência Social e a Previ que trouxe aqui no dia seguinte para dar uma segurança maior, tá? Mas vamos estressar um pouco esse assunto aqui, é importante, né, a gente, né? Mas olha, na mídia, os leis, saiu ali fundos previdenciários, como você vem falar que 265 fundos de pensão não tinha mais, né? Que tinha, né? Até um bem falado do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Aí a gente precisa separar o joio do trigo, né? Então, né, o que que acontece? Você tem segmentos de previdência privada, como a social, né? Mas você tem os RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, que é dedicado ao quê? Aos servidores públicos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Então, que foi aí que teve o problema, que é onde o pessoal ainda tem evoluído na questão de governança, gente, tá? Algo que os fundos de pensão privado passou lá no passado, né? Então a gente já está num nível mais avançado que eles, né? Com tudo isso que aconteceu, logicamente acendeu uma luz vermelha para que eles melhorem a governança. A Singenta Prev e aqueles outros 264 fundos de pensão, né? Eles estão onde? No regime de previdência complementar que é exclusivo para empresas privadas, né? Como a nossa, a Singenta Prev, né? A gente tem outras empresas concorrentes, inclusive, que têm fundos de pensão parecido conosco, ou de fundos de pensão de estatais, como Petrobras e Correios. Essas, né, principalmente Correios, lá no passado, a gente teve alguns problemas, tá? Mas o importante, gente, e que a gente torce cada vez mais que essa parte de previdência privada se desconecte do social, é importante até para melhorar, né, todo esse déficit que existe na Previdência Social. Então, que os RPPS melhorem também, né, sua governança. Tanto que em dezembro de 25 já teve uma legislação que mudou até para endurecer um pouco mais a questão aí, né, de segurança dos RPPS, tá? É, Outra questão, poderíamos ter exposição no banco de massa? Claro que sim, né? A legislação nossa, ela permite, tá? Porém, a gente só pode ter até 80% do patrimônio em produto, CDB, letras financeiras, né, por exemplo, ou por emissor, né, que seria o Banco Master, até 20%. Logicamente, isso é a legislação que define, normalmente na nossa política de investimento, a gente é mais conservador. E nós não tínhamos, por uma seguinte razão, a nosso segmento aqui de previdência complementar, privado, junto com os parceiros gestores de recursos, tudo, eles já evoluíram bastante nas análises, na curadoria, tudo para colocar um emissor, né? Eu até conversando com um banco, né, logo quando aconteceu isso, falei, gente, mas por que que ninguém tinha banco master, né? Falou assim, olha, Osley, quando a gente olhava a parte quantitativa, era ótima, estava pagando um bom, né, juros, um bom spread. Mas quando a gente olhava a parte qualitativa e entrava no nome de Daniel Vorcaro, aí sim acendia uma luz vermelha, né? Então, acho que é importante vocês saberem que a gente aqui busca ter os melhores parceiros para evitar questão como essa. A gente pode estar livre? Claro que não. Né? Até porque é natureza do crédito privado você ter um problema ou outro. Mas o que que tem a acontecer? A gente tem que estar com os melhores parceiros para a gente pegar menos eventos possíveis. E com isso, em último ponto aqui, uma questão importante nossa aqui é o quê? É não estar concentrado, é cada vez mais pulverizar o nosso portfólio, principalmente aqui na parte de crédito privado. E meu último slide aqui que eu trago é um pouco disso. Então, com base em janeiro de 2026, do patrimônio de quase aí 2.219 que a gente encerrou aí janeiro, a gente tinha quase 8,5%, né, em crédito privado, 190 milhões. Lembrando que quando eu falei de política de investimentos, a gente está diminuindo isso, né,
pelas razões pela qual a gente colocou, até das dificuldades que esse segmento tem passado, tá? Mas quando a gente olha aqui, eu trouxe os 20 principais emissores aqui. O que a gente tem mais exposição é o Banco Safra, que é 0,13 do total de 2.219. Então, vocês percebem que está bem pulverizado, que é um percentual. Mas é legal a gente ver só, mas o quanto que equivale de crédito privado dos 190 milhões. Ainda a gente considera um limite ali de alocação, né, baixo, de 1,5%. Ressalto, tudo isso aqui é janeiro, a gente está fazendo as mudanças, então isso vai diminuir mais ainda, tá? Então, aqui para fechar, em janeiro nós tínhamos 129 emissores entre bancos, né, e empresas, né, que emitem as debêntures, por exemplo, tá? Que representava aí 190 milhões, 8,5% do patrimônio. Estamos reduzindo para 100 milhões, vai ficar em torno de 4,5%, né? E ainda a gente tem ali uma divisão entre high grade, que são aqueles com menos risco de crédito e com prazo mais curto, e os high yield, que é os de mais longo prazo e com mais risco, tá? Inclusive, a gente até priorizou um pouco mais nessa de mais longo prazo, né? E com spread maior, porque essa parte de high grade, o spread caiu. Então, a oportunidade de ter melhor retorno no curto prazo, ela é menor do que os high yields, que são mais de longo prazo, né? E que tem até um risco maior, tá? Eli, desculpa, estourei o prazo, mas era importante a gente passar aqui um pouco mais aí, né, em detalhes, até para trazer uma segurança maior aí para o pessoal. Bacana, Osley. A Singenta Prev tem evoluído e apresentado resultados consistentes no longo prazo, sempre conectada às práticas do mercado de previdência complementar e às exigências legais. Você também trouxe pontos importantes sobre a governança, tanto no encerramento fiscal de 2025, quanto no caso do Banco Master, reforçando o nível de governança que a Singenta Prev adota. Agora, passo a palavra para o Rafael Ribeiro, especialista de portfólio da Bradesco Manager. Obrigada, Rafael, mais uma vez pela participação. E na sequência, você terá um bate-papo com os leis sobre os perfis de investimentos. Excelente. Obrigado, gente, pela oportunidade de falar com vocês, Osley, Eliane. É muito bom estar aqui nessa oportunidade. O que eu queria trazer aqui como um primeiro panorama, até para a gente com- quase complementar o que o Osley colocou muito bem aqui com relação às perspectivas e o que ele tem visto de mercado, é um pouco sobre o que a gente tem visto de mercado, e aí sim, com relação ao nosso ponto de vista de fato, mas eu diria que vai ser mais um complemento. Mas antes de evoluir para esse sentido, eu queria só trazer alguns destaques do que foi apresentado anteriormente, porque eu acho que é muito válido, até mesmo por não conhecer o dia a dia de vocês, me chamou bastante atenção. E esse ponto principal com relação à governança e esse destaque sobre ter ou não Banco Master, o que, que foi feito, eu queria até aproveitar esse segundo para falar para vocês como é que a gente encara isso aqui dentro da Bradesco Asset. É, não é sorte com relação a eu tinha ou não um ativo. A gente passou por um inverno rigoroso com relação a companhias, empresas desde 2020. E a gente sabe o que aconteceu lá em 2020. E o mais importante é dizer que a gente, aqui, como companhia, a gente não estava em nenhum desses eventos que aconteceram de lá para cá. Então, a gente teve Light, a gente teve Americanas, apesar da gente ter talvez uma alocação muito pequena em algum portfólio de muito maior risco, que não é ligado aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Também aí passou por Raizen, que é agora mais recente, Pão de Açúcar, que também a gente não tinha nada disso. E como é que isso se dá? É com monitoramento constante. Então, você tem uma tese de investimento inicial, e essa tese de investimento inicial, para ela amadurecer e se consagrar, no final das contas, como uma tese efetiva, você tem que ir monitorando ela todos os dias. Então, eu faço até uma alusão do que vocês estão fazendo aqui, porque o que foi dito até agora de governança, como é feito, é esse monitoramento constante. A gente escolhe muito bem as companhias. A gente, principalmente no crédito privado, eu não quero entrar numa reunião com uma instituição de previdência para falar que, puxa, uma das empresas que a gente comprou, que a gente estava torcendo para ela ir bem, ela não foi. Porque não dá para torcer. A gente tem que olhar de fato o que está acontecendo. Então, muito bem colocado, obrigado pela oportunidade, e é bom deixar
esses detalhes mais à mostra. Quando eu vou um pouco mais para o mercado, e eu pretendo não me estender muito aqui, porque a gente tem um papo legal sobre perfis, eu já vi algumas questões aqui de quando dá para trocar o perfil, o pessoal já está aqui bem aguerrido. É, o que eu quero evidenciar é o mercado ele passa por ciclos. Sempre a gente é muito difícil você passar por momentos de mercado onde você passa ali por 10 anos e você tem uma consistência. Talvez a única diferença que eu possa pontuar com relação ao passado é que esses ciclos eles parecem mais curtos atualmente. Então, antigamente a gente tinha ciclos de 5, 10 anos, depois você tinha um momento mais difícil, agora parece que eles estão ali perto de 2, 3 anos. Então, parecem ciclos um pouco mais concisos. E o quão agudo tem sido esses movimentos. Então, a gente passou lá, como eu comentei, desde 2020, teve Covid, depois a gente teve 2022, a guerra da Ucrânia com a Rússia, agora a gente tem aqui essa disputa ali, ali em Hormuz, quando a gente fala ali do Golfo Pérsico, e a gente sabe que muitos deles estão ligados principalmente a um fator, geopolítica. O que eu posso destacar, talvez, com relação a esse movimento global, é que a gente percebe que reduziu muito aquelas alianças que existiam no passado. Então, os países se suportavam, eu diria, para poder fazer mais negócios. Atualmente, eles têm tentado se impor um pouco mais com relação às suas vontades e necessidades específicas. E isso tem trazido uma certa turbulência. São ajustes que acontecem no ciclo, são ajustes que acontecem no tempo. Entretanto, esses ajustes podem trazer algumas incertezas. Essas incertezas que podem produzir volatilidade, mas não se deixem abater ou com relação puxa, eu não quero ter risco de jeito nenhum porque está oscilando demais. Na minha experiência aí com mais de 17 anos no mercado, o que eu aprendi é que todos os momentos de incerteza foram excelentes para pessoas que eram superavitárias, que é aquela pessoa que tinha dinheiro para poder investir pensando no seu futuro. Mas um destaque que eu quero fazer para vocês é todo o dinheiro de vocês tem que ter um carimbo. Eu vou até tornar contável algo que é incontável, que é o dinheiro, que é dinheiros. Então, quando você pensa no seu dinheiro, quebra ele em caixinhas. O quanto é para agora, o quanto é para daqui a pouco, o quanto é para o futuro. E aí, quando você conseguir fazer isso, você vai perceber que cada um desses dinheiros, ele tem um nível específico de risco. E que a gente vai discutir melhor daqui para frente, que eu acho que é válido. Portanto, quando a gente observa o que está acontecendo hoje, quais são as maiores incertezas? Para onde vai o preço do petróleo e quanto isso poderia impactar na inflação? Tem só uma coisa que importa quando a gente conversa sobre investimentos, e vocês não podem se deixar pegar pelo noticiário diário, porque às vezes a gente pode ficar no entretenimento do noticiário e esquecer o que é importante. Só tem uma coisa que importa: taxa de juros. Todo o resto é coadjuvante. Aí você fala, Rafa, mas não é possível. A gente vai entrar em um ambiente eleitoral e a gente está falando de fiscal, maior gasto, não sei o quê. Eu falo, eu vou construir para vocês o racional. Vou colocar o exemplo agora da guerra. Você tem uma guerra que impacta a distribuição de petróleo no mundo. Então, a oferta menor, que por consequência talvez torne o preço do petróleo e derivados do petróleo mais altos. A gente já tem visto isso, que vai impactar toda uma cadeia de transporte de itens, alimentos e tudo mais pelo mundo, porque o preço do transporte vai ficar mais caro, que por consequência vai aumentar o custo do transporte desse alimento ou desse item que chegou a um porto, porque ele vai ou de navio para outro lugar ou de, 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 de avião ou mesmo de caminhão. E aí tem de novo o custo do transporte do derivado de petróleo, que por consequência faz o item chegar no supermercado ou na loja ou qualquer lugar específico com preço maior, que por consequência impacta negativamente a inflação, fazendo com que o preço da inflação aumente. E eu nem coloquei aqui a sua gasolina que você coloca no seu carro ou o diesel que você coloca no seu carro. E no final das contas, a gente tem que pensar que o Banco Central só tem uma função, aqui no Brasil especificamente, é acompanhar a inflação e fazer com que ela tenha uma direção sempre para a meta. Para isso acontecer, o que ele vai fazer? Subir taxa de juros. Você viu como uma guerra impactou taxa de juros? O governo está gastando mais, a gente tem uma incerteza. Legal, isso é dinheiro entrando na economia que produz mais atividade, que provavelmente produz mais inflação, mais taxa de juros. Só a taxa de juros importa. Então, se vocês tiverem uma ideia qual é a direção da taxa de juros no longo prazo ou nas próximas janelas, esse pode ser o diferencial para os portfólios de vocês. E hoje
apesar do ambiente incerto que nós nos colocamos, eu não estou lá, mas colocaram a gente, né? O mundo está nessa situação. A gente poderia se beneficiar aqui de uma oportunidade onde, apesar de tudo isso, o Banco Central brasileiro tem espaço para cortar juros. Talvez ele não o faça em função da incerteza. Ele já fez um movimento de corte de 25 pontos, então a gente não tem mais 15% de Selic, a gente já está em 14,75. E a gente entende que, dado esse nível, a gente já percebe os efeitos dessa taxa de juros mais elevada na economia brasileira. E isso faria com que a gente teria espaço para que o Banco Central corte. Por que eu estou trazendo tanta incerteza, ao invés de ser mais contundente na minha fala? Porque talvez a inflação seja tão robusta agora nessa janela trimestral que faça com que o Banco Central atue numa velocidade menor. Porém, a gente ainda acredita que a taxa de juros para baixo ela traria um desempenho importante para os portfólios. Que portfólios? Principalmente aqueles que carregam investimentos que não estão atrelados simplesmente à Selic, ao CDI, que são os outros portfólios de vocês, a não ser o super conservador. E o adicional é: estamos no Brasil e vivemos em um mundo onde a inflação tem sido recorrentemente mais elevada. Ter ativos atrelados à inflação no portfólio era importante, é importante e provavelmente se tornará importante mais ainda ao longo do tempo. Então, talvez o que eu quero sumarizar aqui para vocês é: não se apeguem ao momento atual para tomar decisão e nem olhem resultados passados para tentar entender o que vai ser o futuro. Se apeguem à necessidade de vocês e casem isso com as oportunidades, que se colocam hoje muitas vezes como incertezas. Olhando para frente, o CDI vai ser excelente para ter na carteira. Estar protegido da inflação vai ser excelente para as carteiras. E eu vou deixar uma terceira variável aqui que eu vou esconder na manga para vocês ficarem até o final acompanhando aqui com a gente e a gente evolui junto com o Osley. Osley, era esse primeiro passo aqui que eu gostaria de dar com o pessoal para a gente poder falar mais. Rafael, não vou te chamar de Rafael, a gente se conhece já há um tempo, vou te chamar de Rafa, como eu costumo te dizer. Perfeito. Ótima abertura, muito obrigado, e principalmente conectando aqui ao nosso objetivo de longo prazo, né? Eu costumo dizer que a gente tem esse benefício que é do tempo, né? Então, os pontos que você trouxe aqui, né, foram importantes. Mas, Rafa, para entrar nos perfis de investimentos, né, a ideia é a gente passar perfil por perfil, mas antes, por mais que você estava aí como ouvinte, eu quero passar rapidamente aqui como que nós estamos de perfis, até para que você consiga contribuir mais ainda aqui com esse nosso bate-papo, tá? Iniciando aqui, nós temos 4 perfis de investimentos na Singenta Prev, Rafa. Ele vai de super conservador até agressivo, tá? Até o próximo slide eu vou trazer um pouco mais de como que estão as estratégias deles, apesar que nesse gráfico aqui de pizza, que deve estar bem pequenininho, né, já aparece um pouco, tá? Então nós temos 4 perfis de investimentos, tá? Só que a gente tem também, Rafa, um perfil aqui que chama ciclo de vida. Para aquele participante que não estiver confortável de escolher um dos 4 perfis, ele vai escolher o ciclo de vida e, com base na idade dele, né, aí vai alocar em um dos 4 perfis. Você sabe, Rafa, que eu estava olhando aqui, eu até levei um susto, porque eu estou na fronteira ali do moderado para o conservador já, então muitos já vão ter uma ideia aí da minha idade, né? Então, o tempo passou, tá? E aí, Rafa, olhando aqui as estratégias de cada perfil, né? Então, quando a gente olha aqui, e eu quis trazer até para ajudar mais aí, né, no seu raciocínio, da seguinte forma: primeiro, a parcela CDI Selic pós-fixada, que é os juros, que hoje está 14,75, né? Logicamente, o perfil super conservador, ele tem praticamente aqui 100%. Vai ter um pedacinho aqui que é empréstimos, tá? E quando a gente muda de perfil, a gente vai diminuindo essa parcela pós-fixada para dar o quê? Né, oportunidade para colocar, né, investimentos de risco. O primeiro que a gente coloca aqui é crédito privado, né? O outro é inflação. Aqui um ponto interessante que muitas pessoas, Rafa, às vezes não têm a ideia que renda fixa tem risco, né? E ela tem, seja o crédito, né, de inadimplência, o próprio nome já diz crédito, ou, né, essa parte de inflação que é o mercado, o risco de mercado, né? Você abriu o microfone, você quer fazer algum comentário, Rafa?
Eu gostaria sim. Eu acho que Boa. esse detalhe ele é o mais relevante quando a gente pensa na renda fixa. Porque quando a gente olha para o crédito privado, e eu volto agora no caso que você citou anteriormente, que é o do Banco Master, muitas vezes a pessoa só quer falar, puxa, como é que eu faço para ter mais? Eu tenho hoje, tinha, né, 15% de Selic no Brasil, mas tem agora um banco ou uma empresa ou um título privado, que é um título de uma companhia, me pagando 140 do CDI. Vocês entendem que ele paga 40% acima do que é o CDI. Se isso fosse 50%, a gente está falando de 150 do CDI pagando 7% a mais, 21% ao ano. Meu pai, meu avô, minha mãe, todo mundo sempre me dizia que quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, e o santo desconfia. Porque, puxa, se estão dando tanto, por que está dando tanto assim? A pessoa é boa, é boazinha, puxa, ela é tão boazinha que ela vai te dar tanto assim. Então, o crédito privado, ele tem a distinção que é o risco, ele sempre é equivalente à remuneração. Quanto mais próxima a remuneração daquele crédito privado for do título público, que é o ente que tem dinheiro infinito para pagar, menor o risco. Então, não se apeguem a, eu quero maior risco e vou. Então, na parte do crédito privado, por isso que tem que ter essa diligência de ter o cuidado durante, na alocação durante e a desalocação, porque esse spread de crédito, esse excedente, ele dá o tom do risco. E essa faixa azul, ela é a sua proteção no longo prazo, que é a alocação em título atrelado à inflação, que ele vai te dar a inflação mais uma taxa de juro real no longo prazo. Cada um tem um risco distinto. O crédito privado é o risco binário de 0 a 1, pagar ou não pagar, e a inflação é ter uma inflação maior ou menor ao longo do tempo. Então, acho que isso aqui é um belo destaque e isso oscila ao longo do tempo, só para vocês terem uma noção. E Rafa, bacana que a gente faz aqui esse webinar focando a Singenta Prev, mas aqui muito do que a gente fala serve também ali para as pessoas na pessoa física, né, Uhum. nos seus investimentos fora a Singenta Prev. Então, obrigado por trazer esse contexto. E um ponto aqui importante, e para fechar aqui também, é uma questão aqui que a gente às vezes encontra, o pessoal confundir o supraconservador com o conservador. Você lembra o superconservador que estava 0,25 de risco e o conservador 1,95? É por quê? Porque o conservador ele tem um incremento aqui, né, de risco, né, que não para aqui. Ele também tem a parte aqui de renda variável, que são ações, multimercado, private equity, que é os fundos de investimentos aí em participações, né? A gente tem aqui também a parte no exterior, Rafa. A gente acessa o mercado lá fora. Nós somos chiques, viu, Rafa? Né? E além disso, tem uma parte de imóveis que a gente passa a entrar, né? E também empréstimos, que é uma linha de crédito que a gente oferece aqui aos participantes, tá? Eu estou de olho aqui no nosso relógio, tá? Por quê? Porque a ideia agora é a gente passar perfil por perfil. E aí, Rafa, eu te passo a palavra para você comentar aqui, ó, mais uma tela do nosso Power BI, Rafa. Se você não conhece, visita lá que ele está aberto aí na parte pública, tá? Então, esse é o nosso perfil super conservador, tá? O que que você pode falar dele aí a mais do que você já falou? Esse perfil, lembra que eu falei dos dinheiros para você pensar com relação a como você vai alocar o risco? É importante você ter em mente que o prazo que você tem para investir, ele está relacionado ao tanto de risco que você poderia tomar na sua carteira. Então, aqui nesse caso, a gente está falando do super conservador, que provavelmente ou é para aquela pessoa que de fato não gosta de ver o patrimônio oscilando, mas tem um preço. Isso aqui vocês não podem se esquecer. Qual é o preço da pessoa que não consegue ver o patrimônio oscilar um pouco durante os períodos? É provavelmente se ater a uma remuneração menor ao longo do tempo. Então, fiquem com isso na mente, porque isso aqui é determinante para o longo prazo. Mas esse portfólio funciona muito bem, principalmente para a pessoa que muitas vezes está chegando na fase final ali da contribuição e já entrando talvez na fase de diferimento, que também, no meu ponto de vista, aí a gente sai dessa parte de menor oscilação, vai faltar um pouco de inflação, porque essa pessoa precisa provavelmente de um pouco de reposição de inflação ao longo do tempo, porque a gente sabe, e talvez as pessoas que eu vi aqui, muitos escrevendo ali aposentado, 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 a inflação do aposentado é diferente.
Ela não é igual à nossa que a gente vê no IPCA no dia a dia, porque os itens que a gente consome durante a vida, ele tem preços diferentes dependendo da nossa necessidade. E o aposentado, a pessoa que já está ali na terceira idade, ela assume isso de uma forma diferente. Então, acho que esse perfil ele tem a característica de te entregar o CDI, te entregar ali uma remuneração muito próxima à Selic, com uma beleza atualmente. E aí eu não posso só jogar pedras, por quê? Puxa, vamos pensar na remuneração real. Tudo na vida tem que ser real, tá, gente? Você ganhou algo, quanto que aquilo ali é bom com relação à inflação. E atualmente, esse portfólio, ele talvez seja um dos grandes vitoriosos com relação à remuneração real, quando a gente pensa nessa Selic, que talvez fique no patamar um pouquinho mais elevado durante mais tempo. Mas lembra, se você ficar muito tempo aqui, você vai se entorpecer e esquecer das outras oportunidades que você tem no longo prazo. Bacana, Rafa. Você sabe que eu não me recordo se a gente falou aqui, essa conversa ela é bem oportuna, porque a partir do mês que vem, abril, o mês cheio, acho que a Eliane já até compartilhou, né, a gente vai ter Uhum. a campanha que vai possibilitar os participantes trocar de perfil. Então, essa conversa vai contribuir na tomada de decisão. E, pessoal, antes as campanhas eram outros meses, e a partir de 2026 ela passa para abril e outubro, tá? Então, Eliane Oliveira sempre tem soltado aí as comunicações. Rafa, e o perfil conservador, que é aquele que até falo, o pessoal confunde às vezes com o superconservador, mas esse cara ele já tem um pouquinho de risco, Rafa. Boa. Para quem esquece, ou para quem pensa com relação à alocação e investimentos, que é eu sou conservador, não quero nada de risco, isso de verdade, seria uma falácia. Por quê? Aqui, quando você, e aí lembra que eu falei para você guardar a informação de longo prazo do superconservador, você pode incorrer em um risco importante quando você não assume risco. Parece quase que um dito filosófico, né? Que é talvez você não esteja alocado de tal forma que você acumule, que você tenha as reservas que seriam as necessárias para o seu longo prazo. Por quê? Porque você assumiu que talvez ter menos risco seria mais confortável. E de fato ele é. Ele paga esse prêmio. E o prêmio é: talvez você não tenha uma acumulação necessária para o que você precisar no longo prazo. Quando você olha as janelas de investimento, de fato, os portfólios que acabam assumindo algum risco adicional, eles acabam balançando um pouco mais e não satisfazendo as expectativas de períodos muito curtos dos investidores. Mas a gente tem que lembrar uma coisa importante. O longo prazo, e o Osley colocou isso, ele é construído de pequenos prazos. Então, eu preciso pensar nisso. Como é que eu estou olhando para o meu longo prazo? Aonde está meu dinheiro? Ele é para quê? Ele é 100% para minha aposentadoria? Esse dinheiro é para eu comprar uma casa? Esse dinheiro é para pagar as contas do ano? Esse dinheiro é para colocar uma criança na escola? Então, o que a gente tem que pensar é: eu não posso incorrer no risco de acumular pouco. Eu vou dar o meu exemplo agora, porque acho que aqui vale. Eu tenho 4 filhos, sendo que não foi de propósito, eu tenho trigêmeos. Eu não tenho escolha. Se eu não tomar risco, eu não vai ter trabalho no mundo que me ajude a ter acumulação suficiente para pagar as coisas das crianças, porque eles ainda são pequenos, colocar todo mundo na faculdade e ainda me aposentar. Eu vou ter que abrir a mão de alguma coisa. Então, eu preciso tomar risco. Então, eu não tenho tanta escolha. E isso eu coloco todos os dias na balança. Peço para vocês também colocarem. Então, esse perfil conservador, no meu ponto de vista, é o conservador de fato. Ele tem menor risco, mas ele já aloca ali, faz alocações interessantes, dispondo o portfólio numa direção de longo prazo. Então, acho que aqui ter essa proteção de inflação, por exemplo, é o grande diferencial para ele. Ainda mais hoje, com o petróleo subindo e tal, mas sem ter nenhum viés aqui com relação a isso. Olha, Rafa, já tem elogios lá, disseram, Rafael, esse Rafael Silva é muito bom. E eu que o conheço já há muito tempo, eu corroboro aí, né, com essa questão. E, Rafa, uma questão também é na nossa gestão aqui. Você sabe que a gente vai administrando o risco ao longo do tempo, né? Você Aham, vê que a gente já teve um risco maior aqui para esse perfil e hoje a gente veio diminuindo ele, tá? Por quê? sim. Né? Porque o ciclo, né, os momentos que a gente está passando desde a pandemia, né, não tem sido favorável. A gente espera que esse ciclo mude o quanto antes para que a gente também aumente até um pouco mais aí, né, de risco, quem sabe, né?
Sim. praticamente, por falar em risco, os perfis de risco, Rafa, e como a gente está a 5 minutos aqui do término, tá? São esses aqui, o moderado e o agressivo. Então, se você puder fazer um apanhado dos dois, para a gente Sim, devolver para Eli, tá? E fica o compromisso aí da gente, quem sabe, gravar aí um podcast com mais informações aí para nossa audiência, tá bom, Rafa? perfeito. Só para fazer os destaques, e eu acho que essa evolução que a gente fez aqui de moderado a agressivo, ela é perfeita, porque a distinção entre eles, ela é sutil. Aqui a gente já não está falando mais do investidor que não quer ver o portfólio oscilar ou qualquer coisa parecida. Aqui já está ligado até mesmo ao perfil da pessoa. Tem gente, e esse é o meu caso, eu trabalho com isso há muito tempo, então acho que já é inerte a minha pessoa. Mas eu gosto, às vezes, quando o mercado está balançando, porque eu falo, beleza, é hora de comprar coisa barata, beleza, é hora de ajustar minha aposentadoria para alguns anos antes. E eu penso isso todos os dias. Como é que eu faço para ter dinheiro suficiente para conseguir parar 1 ou 2 anos antes? E toda vez que o mercado dá essas estressadas, eu falo, opa, vamos ver aqui quantos anos eu consigo ganhar nesse processo e vou ali rearranjando meu portfólio, vou tomando mais risco. Então a diferença entre eles está com relação ao seu perfil, a sua pessoa. Então o que eu trouxe aqui é o super conservador, ele te traz um conforto, o conservador é o conservador verdadeiro, que é a pessoa que está preocupada com risco no longo prazo, e o moderado e agressivo, ele já está ali naquela casa de mais do meu perfil. O que, que eu acho do meu longo prazo? E a beleza de tudo isso daqui, eu não sei o que fazer, não sei para onde correr, tá estranho. Tem um produto que eu adoro, é assim, é meu xodó, é o ciclo de vida. O ciclo de vida, ele faz esse trabalho. Por mais que você fale, eu tenho risco, eu tenho medo, eu tenho certeza, ele vai te colocar onde você deveria estar, mesmo você não querendo, e ele vai fazendo esse, a gente chama em inglês, que é o deslizamento do caminho, que é o glide path, ele vai te ajustando ao longo do tempo até você chegar no final da sua jornada financeira ali de acumulação e começar na parte de receber esses recursos. Então, acho que era assim que eu gostaria de fechar. Maravilha, Rafa. Muitíssimo obrigado. Acho que é importante aqui os pontos que a gente trouxe para cada vez mais os participantes terem uma atenção maior. Tem algo que a gente sempre coloca que é considerado a oitava maravilha do mundo, né? Dizem que foi o Einstein, né, que trouxe que são os juros compostos, né? E ao Uhum. longo do tempo isso faz diferença. E por falar em composto exponencial, você sabe muito bem disso, porque era um filho, daqui a pouco já pulou para quatro, né, Rafa? Eu sou bom nessa parte. Bacana. Rafa, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fica aí para quem sabe no segundo semestre, que até vai ser um semestre bem desafiador também, a gente Uhum. gravar, né, um videocast aqui, né, para contribuir com o pessoal até para a campanha de outubro, tá? Muito obrigado, tá? Um bom Perfeito. final de semana e se cuide aí você e toda a família, tá? Obrigado, gente, pela oportunidade. Espero ter contribuído com vocês e fico disponível para próximos convites. Ó, temos uma pergunta no Q&A. Aliás, duas. Não sei se você chegou. Não vi Ah, ele ser. então, vou fazer aqui, tá ok? Ok. Considerando o cenário econômico atual do país, qual seria o perfil mais recomendado para o próximo ciclo? Eu Puxa posso vida, responder? você pode, Rafa, só que antes tem uma questão aqui que a gente não pode, né, se comprometer. O que é o nosso trabalho é levar as informações para que cada participante tome a sua decisão, tá? Então, você pode Perfeito. sim, Rafa, contribuir, mas cada participante tem que tomar a melhor decisão, tá? Mas eu tenho uma resposta boa, que isso é um paradoxo, porque no final das contas, você tem duas influências opostas atuando no mesmo lugar. Porque muitas vezes você vai falar assim, puxa, Rafa, dado o que vai acontecer no Brasil e no mundo, o que que eu devo fazer? Eu falo, puxa, qual é o seu perfil, ou em que momento de vida você está? É a primeira coisa a ser respondida. Segunda coisa é qual é o seu perfil de risco? Porque às vezes, igual a mim, eu tenho muitos anos, eu sou novo, eu sou jovem, não parece, mas sou. Eu tenho aí muitos anos para contribuir ainda. E numa dessa, eu talvez não seja o cara para tomar risco, eu não gosto de tomar risco, eu não gosto de ver oscilando, eu tenho outras preocupações, eu tenho muitas vezes o meu comércio, eu tenho a minha mesa na minha empresa para eu tocar. Então, puxa, isso depende muito de tudo. Eu só peço que você considere muitas vezes os seus fatores pessoais antes do cenário macroeconômico, porque isso a gente pode incorrer num erro que é, dependendo do cenário macroeconômico, a gente fica mudando o portfólio.
E historicamente a gente fez um estudo que toda pessoa que todo ano compra o melhor portfólio do ano anterior ou muda o portfólio em função da mudança de cenário atual que ela está vivendo, ele perde dinheiro. Então, peço para você, não respondi, de fato, eu sei, você pode até ficar bravo, mas no final das contas a sua situação pessoal deve vir antes do que você está olhando para o futuro. E no final, você pode ser uma pessoa conservadora hoje, amanhã com 4 filhos você talvez não seja mais, e talvez quando todos os filhos estiverem formados e tudo certo, você volte a ser conservador. Eu estou me descrevendo, mas é só um exemplo. Segunda Excelente pergunta aqui, resposta, Rafa. rapidinho para a gente finalizar. Eu tinha a visão de deixar no perfil agressivo, pois tenho menos de 40 anos, mas quando olho os resultados da prévia, acabei mudando para o super conservador, pois na história sempre ficou acima do agressivo. Eu posso Quer responder puxar? aqui, Rafa, Vai e lá, você contribui, né? Isso de tá bom. fato, olhando esse período como a gente apresentou, né, tem acontecido isso, né? Mas são períodos, são ciclos, né? Na literatura, o que diz é quanto mais risco você correr, a probabilidade de retorno ela é maior, né? Logicamente, de forma estratégica, aí às vezes esse participante não está olhando ele ou retrovisor, que é um risco, um problema que pode ter, ele está olhando até de forma prospectiva, como o Rafa bem colocou, queira ou não queira, nos últimos anos e agora está contratado aí um ganho real interessante. Vamos falar que a gente fecha o ano com uma Selic de 12%, com uma inflação de 4%, e fazendo uma conta aqui de padeiro, é 8% de ganho real, né? Mas o grande ponto é, assim que a situação ajustar, melhorar do país, que a gente espera que isso aconteça o quanto antes, né? Isso já vai mudar. Aí a ideia é os perfis de risco começar a trazer melhores resultados. Mas eu gostaria que o Rafa me corrigisse ou, né, contribuísse aqui com a minha resposta. Eu sempre penso assim, e o seu fato é o principal, que é você tem tempo para contribuir ainda. Então, esses momentos de maior volatilidade, onde você vê o portfólio, e o portfólio ele não rendeu abaixo do que você esperava em função de erros. Ele rendeu abaixo do que esperava porque o preço dos itens que estão na carteira estão mais baixos em função do que está acontecendo. Se nada for constante, se nada for eterno, estrutural, puxa, o que a gente tem que ter na memória aqui é que você tem a oportunidade hoje de comprar itens mais baratos para sua aposentadoria daqui a 20 anos. Então, nessa linha, às vezes a gente espera retornos que eles não vão acontecer nas janelas que a gente observa. Eles vão acontecer ao longo do tempo. Então, mas claro que de fato hoje você falou que você já migrou para o outro portfólio de menor risco, talvez você tenha um tempo aqui para estudar, pensar no que você deseja de fato no longo prazo, e aí sim encontrar o portfólio que você melhor gostaria, melhor representa a sua história. Muito bom. Chegamos ao final do nosso webinar. Agradeço a presença de todos. Espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor e útil para vocês. Não deixe também de visitar as nossas redes sociais e ouvir o podcast da Singenta Prev, diretamente do Spotify. Mais uma vez, Rafa, muitíssimo obrigada pela participação. E lembrando que a campanha para alteração do perfil de investimentos inicia a partir do dia 1 do 4, vai até o dia 30 do 4. Só colocamos uma pesquisa aqui de satisfação, por favor, se vocês puderem preencher, não leva mais do que 1 minuto. Muito obrigada e até o próximo webinar da Singenta Prev. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Se Tchau, tchau. cuidem. Obrigado, viu, Eli? Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, gente. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, Tchau, Rafa. tchau. Tchau, tchau.